Saudações aos que nos ouvem, saudações especiais às amigas e amigos do Centro Espírita Cristo Redentor, que nos convidam a compartilhar algumas considerações sobre a parábola dos primeiros lugares, aquela relatada pelo evangelista Lucas no capítulo 14, e discutida, explicada em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, ou como querem algumas traduções contemporâneas, os pobres em espírito ou pelo espírito. Então, no item 5 deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a reprodução da passagem de Lucas, dizendo que Jesus, num dia de sábado, entrou na casa de um dos principais fariseus para fazer a refeição, e aí observa que os convidados, ao chegarem, vão procurando os lugares de destaque, os primeiros lugares. Observemos que uma refeição de sábado, dia consagrado aos serviços religiosos e às reuniões sociais em torno da estrutura religiosa judaica de então, era um dia muito especial, era uma ocasião muito especial, considerando essa refeição na casa de um dos principais fariseus, então com certeza era um acontecimento social de destaque. E os convidados vão procurando os primeiros lugares, ou os lugares de destaque, em um acontecimento social de destaque. Jesus, então, os desafia, de certo modo, com uma consideração de que seria mais adequado buscar os últimos lugares, porque se o anfitrião convidar uma pessoa que busca um dos últimos lugares a um lugar de destaque, essa pessoa será honrada por ter sido convidada a estar ali. Agora, de certa forma, vai ser um vexame se a pessoa ocupar um lugar que não é o dela e depois for convidada, por assim dizer, pelo anfitrião a ocupar um lugar mais modesto. Então, Jesus, nessa passagem, como em tantas outras, por intermédio de um simbolismo, por intermédio de uma metáfora, nesse caso nos convida à simplicidade. A simplicidade num sentido bastante profundo. Jesus nos convida a não ambicionarmos as posições de destaque em conformidade com os parâmetros, em conformidade com as referências mundanas. São as posições de poder, são as posições de riqueza, são as posições de fama. Não é que Jesus nos proíba de ocupá-las, mas existe um sentido psicológico, social, espiritual profundo nesse ensinamento, que é a ideia de que as posições do mundo estariam mais bem servidas, seriam ocupadas com maior proveito para todos pelas pessoas realmente capacitadas a fazê-lo e pelas pessoas capacitadas a se utilizar das prerrogativas dessas posições para trazer um real benefício à coletividade. Então nós podemos, de algum modo, relacionar esse anfitrião da parábola a Deus ou aos espíritos superiores que nos orientam os caminhos. Então, aguardemos que os espíritos superiores nos convidem a determinadas posições. Não quer dizer, então, nós nunca devemos ocupar posições de destaque. Quer dizer que nós não devemos ambicionar. E se algum dia nós formos chamados pelas nossas capacidades, pelo nosso preparo, pela nossa condição a ocupar determinadas posições, devemos nos sentir, a um só tempo, honrados em fazê-lo, em ocupá-las, mas nos sentir também responsáveis
pelas consequências dos atos, das palavras, dos exemplos, que uma vez colocados em determinadas posições, terão muito mais peso junto à coletividade, junto à nossa sociedade, à comunidade como um todo. Pois bem, então são muitos os elementos sedutores nas posições de destaque. A riqueza, o poder, a fama trazem muitos elementos de sedução. E a tendência é que nós fiquemos presos a esses elementos. A tendência é que nós nos deixemos absorver pelos cuidados, pelos gozos, pelos excessos da vida material que essas posições proporcionam. E aí está a armadilha. Porque, dadas as condições em que poderíamos ser elementos de progresso para o nosso semelhante, por meio dos atos, palavras e exemplos bem postos, nós acabamos muitas vezes nos absorvendo de tal modo nos interesses do mundo, na manutenção da posição, pela própria manutenção e pelas regalias terrenas que ela possa proporcionar, que então nós perdemos o rumo. É isso. Nós acabamos não cumprindo o papel que poderíamos cumprir. Então, são posições de fato muito arriscadas. E justamente por serem arriscadas, demandam preparo, maturidade e simplicidade, caso venhamos ser convidados. Jesus não diz que aquele que for convidado a ocupar os primeiros lugares deve recusar o convite. Em nenhum momento da parábola está dito isso. Diz que, ao contrário, aquele que ocupa um lugar modesto. Ocupar um lugar modesto, minhas amigas e meus amigos, significa ocupar um lugar modesto na vida interior, ou seja, não se achar superior a ninguém. Ocupar um lugar modesto significa saber-se um ser humano falível, ainda com questões a resolver, mas pronto a servir onde for chamado a servir. Então, ocupar um lugar modesto não significa ficar permanentemente no anonimato. Talvez a nossa vida seja uma vida de anonimato, não há nisso problema nenhum, porque no anonimato, às vezes, nós prestamos grandes serviços à humanidade, sem sequer nos darmos conta que estamos prestando um grande serviço à humanidade. E numa vida de um anonimato, muitas vezes se aprende muito, mais até do que numa posição de destaque. Mas, de novo, Jesus não diz que não é para nós não ocuparmos, ele diz é para nós nos sentirmos honrados se formos convidados a ocupar posições de destaque. Que essa não deve ser a nossa ambição, que esse não deve ser o nosso mote, que esse não deve ser o nosso objetivo existencial. O objetivo do Espírito encarnado na Terra não é ficar rico. O objetivo do Espírito encarnado na Terra não é ficar famoso. O objetivo do Espírito encarnado na Terra não é exercer poder. O objetivo é crescer e, na medida do possível, ajudar os outros a crescer. Se as posições de destaque, eventualmente, forem uma condição, ou forem uma oportunidade, uma possibilidade de ajudar outros a crescer, então nós precisamos, com responsabilidade, com muita tranquilidade, aceitar esses eventuais chamamentos. Mas, se tantas pessoas buscam no mundo as posições de destaque, é porque, de um modo geral, nós a tratamos de maneira diferente quando elas alcançam essas posições. Então, ainda nesse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, mais adiante, lá no item 12, né, tem uma mensagem muito significativa a esse respeito, né, quando se fala do orgulho e da humildade, que diz o seguinte, que quando se apresenta uma pessoa rica, e aí por extensão a gente pode dizer uma pessoa famosa, uma pessoa poderosa, quando essa pessoa se apresenta, mesmo que seja uma pessoa perdida de corpo e alma, essas são as palavras usadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo que seja uma pessoa perdida de corpo e alma, nós damos a essa pessoa todas as atenções. Agora, uma pessoa modesta que vive do seu trabalho, a essa pessoa nós não damos atenção. Aqui está dito no Evangelho, nós mal nos dignamos saudar essa pessoa, ou seja, cumprimentá-la. Né? Então,
Outra seria a situação, palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. Outra seria a situação se a opinião geral fustigasse o vício dourado tanto quanto o vício em farrapos. Então veja só, que coisa interessante que o Evangelho nos diz. Se as pessoas buscam essas posições de destaque, é porque nós, a sociedade como um todo, nós somos responsáveis, porque nós tratamos as pessoas de maneira diferente. Não por aquilo que elas são, não por aquilo que elas produzem de bom, não pelos seus bons exemplos, mas por aquilo que elas aparentam e por aquilo que elas têm. Então nós precisamos mudar essa lógica social, de modo que as pessoas não ambicionem mais a posição de destaque como forma de serem reconhecidas, como forma de serem aprovadas, como forma de serem paparicadas socialmente. A maior parte dos seres humanos trabalha com base nesse princípio de retroalimentação, ou seja, de acordo com a resposta social, as pessoas escolhem as suas prioridades. Se a sociedade responde a quem conquista fama, dinheiro, poder, então as pessoas vão buscar fama, dinheiro, poder para ter uma boa resposta da sociedade. Agora, se a sociedade responder bem a quem trabalha com diligência, a quem desenvolve os seus talentos, a quem se esforça por produzir coisas boas na vida coletiva, então é isso que as pessoas vão buscar. Porque o ser humano na Terra, ainda um tanto quanto imperfeito, está em busca, e é justo até que esteja em busca, de reconhecimento por parte do seu semelhante. Então, os nossos critérios de reconhecimento precisam se adaptar aos objetivos de uma sociedade mais esclarecida, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna, mais solidária. Então, o nosso critério de reconhecimento não pode ser fama, dinheiro e poder. Nosso critério de reconhecimento precisa ser honestidade, diligência, dignidade, integridade de caráter, trabalho bem feito, esforço em produzir coisas boas e belas. Esses precisam ser os nossos critérios de reconhecimento. Então há aí uma situação de dupla via, vamos chamar de mão dupla. Por um lado, as pessoas buscam posições de poder, de dinheiro, de fama, a fim de exercerem certas prerrogativas, mas por outro lado, a sociedade como um todo dá essas prerrogativas indevidas a essas pessoas simplesmente pelos fatos de elas terem dinheiro, poder e fama. Então não é assim que se organiza uma sociedade em vias de progresso para um mundo de regeneração. Uma sociedade em vias de progresso para um mundo de regeneração, ela precisa se organizar com base nos princípios fundamentais de uma boa conduta humana, de uma boa convivência, de esforços coletivos no rumo do bem. Que algumas pessoas tenham posições de mais fama, mais dinheiro e mais destaque, dentro do nosso quadro social, nós poderíamos dizer que isso é normal. Não é esse, em princípio, o problema. O problema é que essas pessoas sejam valorizadas por isso, e não valorizadas por aquilo de bom que produzem, pelo bem que possam fazer a partir dessas posições e das prerrogativas daí decorrentes. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo item 12, nós lemos uma coisa muito interessante aqui na continuação. Se uma pessoa, quando a consideração dispensada aos outros é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse as pessoas podem ter em corrigir os seus defeitos? Então, de novo, o mesmo raciocínio, é o mesmo argumento. Se nós consideramos as pessoas por causa do dinheiro, por causa do nome de família, por causa do sucesso segundo os padrões mundanos, essas pessoas acabam acreditando que elas são as boas mesmo. E que não precisam melhorar. Então, que interesse elas vão ter em se corrigir? Então, por isso, a situação seria outra se nós fustigássemos o vício dourado, ou seja, o vício travestido do poder, do dinheiro e da fama do mundo, da mesma forma que nós fustigamos, porque o vício em farrapos, nós somos muito rápidos no gatilho a cobrar determinadas condutas, ou ao cobrar determinadas condutas, das pessoas pobres, desvalidas, que não tiveram acesso à educação, que não têm acesso, às vezes, a condições mínimas
de saneamento, mas nós estamos sempre cobrando dessas pessoas uma conduta digna. Agora, das pessoas que alcançam determinado patamar de riqueza, de fama, de sucesso, que têm nomes de família que nós dizemos assim, vamos dizer, nomes mais tradicionais, dessas pessoas nós cobramos muito menos em termos de... Nós somos muito mais lenientes em relação à sua conduta. Nós aceitamos muito mais equívocos quando vem de uma pessoa afamada do que quando vem de uma pessoa pobre e desvalida. É assim que a sociedade funciona de um modo geral. Não quer dizer que todos nós façamos isso, mas de um modo geral é assim que a sociedade funciona. Então está dando o recado errado. Está dando o recado que ter fama, dinheiro e poder é tudo aquilo que importa para conseguir uma condição de aceitação e uma condição de liberdade de comportamento, de certa forma até para fazer o que quiser, porque não vai ter grandes consequências. Isso é um equívoco. Então essa passagem de Jesus é muito significativa nesse sentido, porque é uma passagem que nos indica essa dupla via, que é, por um lado, nós não ambicionarmos as condições de destaque, mas estarmos preparados, porque podemos ser convidados para elas, se formos convidados para elas por causa da nossa competência, por causa das nossas capacidades, por causa da nossa virtude, no sentido seja profissional, intelectual, nós precisamos aceitar com naturalidade. E no desafio de estarmos nessa posição, mantermos a humildade. Humus, né? É o que vem da terra onde nascem coisas boas, onde as plantas brotam, né? Germinam, brotam, crescem, florescem, frutificam. Humus, humildade. Eu, falando de uma experiência particular, transito pelo meio acadêmico há mais de 25 anos. A maior parte das pessoas de maior estatura intelectual, de maior brilho acadêmico, com a produção significativa no campo científico, que eu tive condição de encontrar diretamente no campo científico, filosófico, enfim, do conhecimento, que eu tive condição de encontrar, oportunidade de encontrar pessoalmente ou indiretamente por relatos de colegas, a maior parte das pessoas são pessoas simples. São pessoas que não tratam com soberba os outros pelo fato de estarem numa posição mais destacada. Existem pessoas que estão numa posição destacada e são soberbas. Mas como se diz assim na linguagem popular, muitas vezes quando a gente espreme, né, o suco que sai, falando do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do conhecimento, não é lá essas coisas. E tem pessoas que nos surpreendem, porque nós vemos as pessoas assim, às vezes nos eventos, nos congressos, nos seminários, com aquela simplicidade. A gente não sabe quem é a pessoa. E quando a gente vai saber, é uma sumidade numa determinada área. E essa atitude de simplicidade é até uma atitude, eu diria, extremamente inteligente. Sabe por quê? Porque essas pessoas, ao se disporem a dialogar com outras que não estão no mesmo patamar, em termos das conquistas científicas, das conquistas filosóficas, acadêmicas de um modo geral, elas aprendem também. E elas acabam conhecendo pessoas importantes para a promoção e para o desenvolvimento do seu próprio trabalho. Então é um gesto de inteligência a humildade. E é um gesto de tolice esse fechamento das pessoas de determinados estratos, não só no meio acadêmico, como em todas as áreas, empresarial, política, etc., que se fecham dentro de uma certa redoma onde só convivem pessoas dos mesmos estratos sociais. É uma grande tolice, porque se privam de grandes oportunidades de aprendizado que a convivência com a sociedade num sentido mais amplo proporciona. É triste, portanto, que as crianças das camadas mais abastadas hoje, em muitos países, no Brasil em especial, não tenham a condição de conhecer de perto crianças de outras camadas sociais, porque são isoladas o tempo todo, dentro de redomas, a começar da escola, onde já não se compartilha a convivência, já não se partilha entre diferentes camadas sociais. E isso acaba sendo ruim para todo mundo, porque fecha muitas oportunidades de aprendizado. Então vamos refletir sobre isso.
o quanto é importante nós nos abrirmos mais, desconstruindo essa lógica social pautada em determinados parâmetros de sucesso, pautada no prestígio, no privilégio da riqueza à frente da virtude, no prestígio, no privilégio do poder, à frente da responsabilidade que todo poder engendra. Então, primeiro a virtude, primeiro a responsabilidade, primeiro a capacidade. E se as posições de destaque vierem por acréscimo, o espírito, então, dotado de alguma maturidade, e desse senso de solidariedade social, vai ter muito mais condições de cumprir o seu papel com dignidade, com proveito para si e com proveito para a sociedade de um modo geral. E não vai precisar, no futuro, ser rebaixado a uma condição onde vá sentir na pele as consequências do mal feito, por parte de quem se coloca de maneira soberba, de quem se coloca de uma maneira pedante e prepotente nas posições de poder. Desses nós devemos nos compadecer, mas compadecer não significa deixar que corram soltas as suas arbitrariedades, porque do ponto de vista social, inclusive jurídico, nós precisamos evoluir. E nós precisamos, como diz Kardec no comentário à questão 793, onde ele fala da verdadeira civilização, evoluir para um sistema jurídico, para um aparato legal, que trate da mesma forma o primeiro como o último na escala da condição socioeconômica, que, aliás, é uma escala bastante convencional, porque não diz nada sobre a integridade de caráter, não diz nada sobre a virtude do espírito encarnado. Então nós precisamos de uma condição equânime, que seja educativa para o espírito na Terra, de modo a reconhecermos que, efetivamente, todas as posições são transitórias, passageiras, são lugares em que a providência divina nos coloca para nós podermos servir mais e melhor. Então, se não tivermos as condições para ocupar certas posições, não as ocupemos. Mas se tivermos, e os convites chegarem e as oportunidades aparecerem, ocupemo-las, porque essa será a nossa responsabilidade. Não é conduta cristã fugir às responsabilidades quando as responsabilidades chegam e nos convocam a servir o nosso semelhante a partir de determinadas posições. A conduta espírita é manter a integridade, manter a humildade, manter o senso de solidariedade, seja qual for a posição em que a vida nos colocar. Ficamos com essas reflexões na expectativa de que nos sejam proveitosas, reiterando aqui as nossas referências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres em espírito, e também o capítulo sobre essa parábola no excelente livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel, pela editora O Clarim. Que Deus nos abençoe, que a paz permaneça conosco. Obrigado.